Fala, enfermagem! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre a escala de Coma de Glasgow, de uma forma simples e fácil para você aprender de uma vez por todas, sem decoreba. Então, se interessou pelo assunto, fica até o fim desse vídeo. Eu sou Maxwell e seja bem-vindo ao Enfermax. Primeiramente, eu vou estar falando o que significa a escala de Coma de Glasgow e como se dá a utilização da mesma. A escala de Coma de Glasgow ela é um método utilizado para avaliar o nível neurológico de pacientes que sofreram uma lesão cerebral aguda, ou seja, que sofreram algum traumatismo craniano agudo, recente. E também é utilizada para medir rebaixamento do nível de consciência. Só que a escala de Coma de Glasgow ela não pode ser utilizada para pacientes que estão com sedação, para pacientes sedados. Para pacientes sedados, utiliza-se as escalas de sedação, como a escala de Ramsay e a escala de Haas. Utiliza-se a escala de Coma de Glasgow para pacientes que sofreram traumatismo craniano recente, agudo e que de alguma forma alterou o nível de consciência destes. Então, a escala de Coma de Glasgow ela tem três principais fatores e foi atualizada em 2018 e foi adicionado o quarto fator para a escala de Coma de Glasgow, que é a reação pupilar ou reatividade pupilar. A escala de Coma de Glasgow ela passou a ser chamada de escala de Coma de Glasgow com reação pupilar. Agora nós temos quatro fatores e temos três principais fatores, que seria abertura ocular, melhor resposta verbal, melhor resposta motora e agora que foi adicionado a reação pupilar. Para ficar mais fácil, como eu falei, sem decoreba, de uma forma rápida e simples, vamos lembrar do exame físico, que ele é avaliado, que nós avaliamos céfalo-caudal, de forma céfalo-caudal. Então vamos primeiro à abertura ocular. Abertura ocular, logo após nós vamos para a resposta verbal, isso descendo, céfalo-caudal. Resposta verbal, descendo mais um pouco, nós vamos para a resposta motora. E, por fim, nós fazemos a reação pupilar. Pois a reação pupilar, quando nós examinarmos essa parte, nós teremos que diminuir do total que deu da numeração da escala de Coma de Glasgow. Ou seja, destes três principais fatores. Nós somamos esses três fatores, que é abertura ocular, resposta verbal e melhor resposta motora, e diminuímos no final com reação pupilar. Ok? Então é isso, pessoal. Vamos primeiro para a abertura ocular, seguindo a ordem céfalo-caudal. Na abertura ocular, nós temos aqui quatro respostas que os pacientes têm que nos dar para podermos avaliar. Ele tem que nos dar uma destas quatro respostas. Seria qual? Seria uma abertura ocular espontânea, de forma espontânea, que ele pontua 4 pontos. Seria uma abertura ocular ao estímulo verbal ou ao estímulo sonoro. Ele pontua então 3 pontos. Se ele reagir ao estímulo verbal ou ao estímulo sonoro e abrir os olhos e ter uma abertura ocular, pontua 3 pontos. Quando o paciente, ao estímulo por pressão, ele abre os olhos, ele pontua aí 2 pontos. O que seria esse estímulo por pressão? Seria um estímulo feito pelo examinador na região das unhas, nas pontas dos dedos, nas unhas mais especificamente, na região supraorbital e aqui pinçando o trapézio. Ou pode fazer também na região do externo, que dá certo. Ok? Então esse é o estímulo por pressão. Foi tirado o estímulo doloroso e foi adicionado estímulo por pressão, que fica melhor. E quando o paciente não esboça nenhuma reação na abertura ocular, nós botamos que ele pontua 1 ponto, pois não tem reação nenhuma. E quando nós não conseguimos verificar, quando não é conseguido verificar por algum motivo, algum trauma na região, ou alguma coisa do tipo, nós botamos não testado, pois não conseguimos verificar, não conseguimos testar aquela etapa. Partindo para a próxima etapa, como eu falei, céfalo-caudal, nós vamos agora para a boca, que seria a resposta verbal. Quando nós temos na resposta verbal, que o paciente tem que nos dar 5 respostas. Ele tem que nos dar uma dessas 5 respostas. Então, se o paciente está orientado, ele pontua aí 5 pontos. Como seria essa orientação? Essa orientação se dá em tempo, espaço e pessoa. O paciente está orientado em tempo, espaço e pessoa, então nós temos aí que o paciente está pontuando 5 pontos, ok? O paciente está confuso. O que é um paciente confuso? É um paciente que ele formula frases, mas ele não está orientado em tempo, espaço e pessoa, ok? Ele pontua aí então 4 pontos, pois ele está formando palavras, mas não está falando nada com nada. E nós temos também palavras soltas, que pontua 3 pontos. O que seriam essas palavras soltas, só ditas pelo paciente? Seria você perguntar alguma coisa ao paciente e ele ficar falando palavras aleatórias. Coisas aleatórias, como tripé, câmera, caneta, carro, coisas aleatórias, ele pontua aí 3 pontos.
E quando o paciente emite apenas sons, como gemidos, ele pontua aí 2 pontos. E quando o paciente não esboça nenhuma reação nesta etapa, ele pontua apenas 1 ponto. Ok? E quando por alguma forma, algum trauma na face, mais especificamente nesta região da boca, a gente não conseguiu testar esta etapa, nós botamos não testado. Vou botar com outro. Nós botamos aqui não testado. Ok? Não conseguimos testar não testado. Mas o não testado ele é utilizado para esses casos onde tem uma lesão na face ou em determinado local onde não conseguimos verificar. O não testado ele não deve ser utilizado quando nós quisermos negligenciar esta etapa. Ok? Partindo agora para a resposta motora. Na resposta motora, nós temos que o paciente tem que nos dar uma dessas 6 respostas. O paciente obedece comandos, ele recebe 6 pontos. O que seria se obedecer comandos? Seria quando você manda o paciente apertar sua mão, ele aperta, bota a língua para fora e obedece qualquer comando que você manda ele fazer. Pontuou então 6 pontos, paciente responsivo. Paciente ele localiza estímulos. Então, ele está aí, localiza estímulos, antes ele localiza dor. Localiza estímulos, um estímulo que você faz, ele consegue localizar, então ele está aí com 5 pontos. E o paciente, ele tem flexão normal. O que seria essa flexão normal? É uma flexão normal, ela é rápida, variável e ela é externa ao corpo, ou seja, afasta-se em relação ao corpo. Seria um dos membros afastando-se em relação ao corpo. E como eu falei, são movimentos variáveis. Volta aqui, afastamento, ok? O que na flexão anormal? Se na flexão normal nós temos movimentos rápidos, variáveis e afastando-se em relação ao corpo, na flexão anormal nós teríamos ao contrário. Nós teríamos aqui um movimento lento, não variável e ele não afasta-se em relação ao corpo. Ele, pelo contrário, ele aproxima-se em relação ao tórax. Então nós temos aqui um de aproximação, AP de aproximação. Beleza? Flexão normal, afasta-se em relação ao corpo, movimentos rápidos e variáveis. Flexão anormal, ele vem em relação ao corpo e principalmente em relação ao tórax. E são movimentos lentos e não variáveis. Extensão ou extensão anormal. Extensão é estender-se ao nível do cotovelo. Quando o paciente faz extensão seja ao nível do cotovelo ou do joelho, estendido, temos aí que ele pontua 2 pontos. Flexão normal, 4 pontos. Flexão anormal, 3 pontos. Extensão, 2 pontos. E quando o paciente não esboça nenhuma dessas reações, ele pontua apenas 1 ponto. E quando, de alguma forma, não conseguimos testar por algum trauma, como uma fratura nos braços, nas pernas, nós temos aí não testado. Tudo bem até agora? Vamos agora para a reação pupilar, que, como eu falei, foi adicionada na escala de Coma de Glasgow em 2018 e chama-se ECGP, Escala de Coma de Glasgow com reação pupilar. Vamos para a reação pupilar. Na reação pupilar, quando nós temos que apenas uma pupila reage ao estímulo luminoso, nós tiramos aí 1 ponto, pois temos aí uma reação unilateral. Quando nós temos uma reação bilateral ao estímulo luminoso, quando as duas pupilas reagem a esse estímulo, nós temos que nós não tiramos nada, ok? Quando eu falo que nós não tiramos, é porque a reação pupilar ela vai subtrair a soma do que conseguimos aqui nesses 3 fatores da escala de Coma de Glasgow: abertura ocular, resposta verbal e melhor resposta motora. Reação pupilar, ela subtrai, ok? Vamos lá. 2 pupilas reagiu, as 2 reagiram, então não tira nada. Uma pupila só reagiu, a gente vai tirar 1 ponto. E as 2 pupilas não reagiram, foi feito um estímulo luminoso e nenhuma pupila reagiu, nós tiramos 2 pontos da escala de Coma de Glasgow, ok? Então é só isso. A escala de Coma de Glasgow, ela varia de 1 a 15 pontos, sendo 1 mais grave e 15 o melhor. Então, para saber o nível da lesão cerebral, nós temos aqui que a escala varia de 1 a 15 pontos. Mas nós temos o nível de lesão cerebral grave, médio e leve. Então, quando ele vai de 1 a 8 ou abaixo de 8, nós temos uma lesão grave. Quando nós temos de 9 a 12, nós temos uma lesão média. E quando nós temos de 13 a 15, nós temos uma lesão leve. Ok? Então, o paciente obedece comandos, ele pontua 6 pontos. Soma 6 pontos. Botar aqui em cima, 6. O paciente tem abertura ocular espontânea, pontua 4 pontos. Botar aqui mais.
O paciente tem uma resposta verbal orientada, ele pontua 5 pontos. Somei tudo, vamos para a reação pupilar. O paciente, ele apresenta as duas pupilas reativas, eu não tiro nada. Então vamos somar aqui para ver quanto vai dar. 6 com 5, 11. 11 com 4, 15. Então, nós teríamos aí uma lesão de nível leve. Ou seja, que não aconteceu nada, ou praticamente nada com este paciente. Ok? Eu vou deixar aqui, fixado nos comentários, um caso clínico para vocês me falar o resultado. Como se dá? Vocês vão avaliar de acordo com esse caso clínico e vão me falar aqui embaixo qual a numeração da escala de Coma de Glasgow este paciente ou esta paciente recebeu. Então, a escala de Coma de Glasgow é só isso. Nós só temos que prestar atenção e não decorar nada, e sim aprender. Nós temos que aprender que o exame ele tem que ser feito céfalo-caudal, independente do que seja. E para ficar mais fácil, temos abertura ocular, resposta verbal, resposta motora e, por fim, reação pupilar. Ah, Maxwell, mas reação pupilar não poderia estar dentro da abertura ocular, já que você falou que é céfalo-caudal? Poderia, mas você teria que diminuir logo de cara. Se você for fazer o estímulo luminoso e perceber as reações das pupilas, você vai ter que subtrair dali mesmo, ok? É só lembrar disso que dá tudo certo. Abertura ocular, resposta verbal, melhor resposta motora e reação pupilar. Escala de Coma de Glasgow é só isso. Então, pessoal, de 1 a 9, de 1 a 8, nós temos uma lesão grave. De 9 a 12, nós temos aí uma lesão média. E de 13 a 15, nós temos nenhuma ou uma lesão leve a nível cerebral. Ok? Então, a escala de Coma de Glasgow é só isso. Eu vou pedir para você curtir, comentar e compartilhar aqui no canal. E se você ainda não for inscrito, se inscreve para me ajudar aqui a criar mais conteúdos como esse. E é isso, pessoal. Muito obrigado por ter me acompanhado até o fim e até a próxima.